Neste vídeo vou resolver dois exercícios da prova de 2014, segunda chamada. No primeiro exercício, que faz parte do caderno 1, ou seja, não podemos utilizar, podemos utilizar a máquina de calcular. Então, na figura está representado um referencial cartesiano e parte do gráfico de uma função f. Sabemos que o ponto B pertence ao eixo das ordenadas. A função f é uma função de proporcionalidade inversa. A e C, os pontos A e C, pertencem à função. O ponto D pertence ao eixo das abscissas e tem abscissa 5. Ou seja, até podemos aqui já assinalar que este valor é o 5. E o ponto A, tendo coordenadas 2, 4, também podemos verificar pelo próprio gráfico. A pergunta é qual é o valor de f de 2? Ou seja, na função f, quando o x é 2, qual é o valor a que corresponde? Qual é o valor do y? É só olhar para o gráfico e verificar que dá o número 4. Ou seja, a resposta a 1.1 seria 4. Relativamente a 1.2, pede para determinar o perímetro do retângulo OBCD, ou seja, este retângulo que aqui está, OBCD. Queremos calcular o perímetro, ou seja, para saber o perímetro precisamos de saber o comprimento e a largura. Nós sabemos que o OD mede 5, ou seja, só nos falta saber o OB. Então, para isso, nós vamos ter que saber a ordenada do ponto B ou do ponto C, que é exatamente o mesmo valor. Então, nós sabemos que a função f é uma situação, ou representa uma situação de proporcionalidade inversa. Temos já um ponto garantido, que é o ponto 2, 4. E agora, sabemos que o ponto C tem a abscissa 5, ou seja, o valor do x é 5, só não sabemos o valor do y. Quando soubermos esse valor, praticamente temos o nosso exercício feito. Ou seja, se é uma situação de proporcionalidade inversa, nós sabemos que o x vezes o y vai dar a constante proporcionalidade, ou seja, 2 vezes 4, 8. O que significa que o 5 vezes um número que nós não sabemos ainda qual é, terá de dar 8. Ou seja, esse número será 8 quintos. Então, significa que a ordenada do ponto B e do ponto C é 8 quintos. Já estamos agora em condições de calcular o perímetro. O perímetro do retângulo OBCD será igual então a, temos aqui esta medida que é 5 vezes 2, já que é o perímetro, não é? Temos aqui 5 e aqui também 5, mais 8 quintos, que é a distância do O até ao B, vezes 2, porque o DC também irá medir o mesmo. Ou seja, 10 mais 16 quintos. Podemos colocar tudo com o mesmo denominador, ou seja, multiplicar o 10 por 5, iremos obter 50 quintos mais 16 quintos, ou seja, irá dar 66 quintos. Podemos utilizar a máquina de calcular e devemos representar o resultado na forma de dízima, ou seja, 66 dividido por 5, vamos obter o resultado de 13,2, ou seja, esta é a resposta ao exercício. O perímetro do retângulo é 13,2. Noutro exercício, este já pertence ao segundo caderno, ou seja, não podemos utilizar a calculadora. E diz-nos então que no referencial
estão representadas as partes dos gráficos de duas funções, a f e a g. Sabemos que O é a origem do referencial, o gráfico da função g é uma reta, ou seja, o g é a reta que passa na origem do referencial. A função f é definida por menos 2x², ou seja, já sabemos que é uma função quadrática. O ponto P pertence ao gráfico do f e ao gráfico do g, ou seja, o ponto P é um ponto de interseção das duas funções, da f e da g. E a abscissa desse ponto é o 2. Qual das expressões seguintes é equivalente a g de x? Ou seja, nós queremos saber qual é a expressão da reta g de x. Ou seja, g de x é uma reta, logo é da forma ax mais b. Sabemos que o declive, que é o valor do a, tem de ser negativo. Porquê? Porque a reta está a decrescer. Ou seja, se o declive é negativo, estamos a falar do número que está ao pé do x. Olhando para as opções, temos um número ao pé do x negativo, 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 negativo. Todos eles são negativos. Por outro lado, o que é que acontece? Sabemos que g é uma reta e essa reta passa na origem do referencial. Ou seja, já nos estão a dar indicação de qual é o valor do b. O b é onde a reta toca no eixo do y, ou seja, se passa no 0, 0, significa que o b é 0. Então, o nosso gráfico, a nossa função g, terá de ser do tipo ax, ou seja, o b é 0. Então, daí podermos riscar a opção C e a D. Temos então aqui a resposta A ou B. Falta-nos descobrir então efetivamente qual é o valor do A. Então, para nós descobrirmos o valor do A, precisamos de um ponto do gráfico de G. Neste momento, de um ponto sem ser o 0, 0. Então, nós temos quase o ponto P, as coordenadas do ponto P. Sabemos que o ponto P, o x é 2, mas não temos o valor do y. Então, se nós descobrirmos este valor, já nos vai facilitar o cálculo do A. Bom, nós sabemos que o ponto P pertence ao gráfico da função f. Então, basta então resolver f de 2 na função f, no lugar do x, vamos colocar o número 2. Então, irá dar menos 2 vezes 2 ao quadrado. Vamos substituir o x pelo número 2. Ou seja, vamos ter menos 2 vezes 4. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, este resultado será menos 8. Menos 8. Ou seja, as coordenadas do ponto P é 2 menos 8. Já temos as coordenadas, então já podemos calcular o valor do A. E o valor do A será dado por o valor do A é o declive da reta. Até podemos utilizar, já agora o cálculo do declive, podemos utilizar dois pontos. Então temos o ponto 2 menos 8 e temos também o ponto 0, 0. Então o cálculo do declive será o menos 8 menos o 0, é o valor do y, é o y menos y, e no denominador será x menos x, ou seja, 2 menos 0, ou seja, iremos obter menos 8 sobre 2, o que dará menos 4. Ou seja, a hipótese correta seria a B. 11.2. 11.2 pede para resolver uma equação. Então, menos 2x², 4 menos 3x mais 1. Vamos ter de começar por nos livrarmos dos parênteses, ou seja, menos 2x², 4 menos 3, menos 3x, menos 3.
Escrevendo esta equação na forma canónica, vamos obter x ao quadrado mais 3x, 4 menos 3 é 1, ou seja, menos 1 igual a 0. É uma equação do segundo grau completa, então para a sua resolução vamos utilizar a forma resolvente. Ou seja, daqui identificamos que o valor do A é o menos 2, o valor do B é o 3 e o valor do C é menos 1. Ora, aplicando a forma resolvente, vamos obter menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 2, e o C, que é menos 1. A dividir por sobre 2A, 2 vezes o A. Ou seja, vamos ter menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado é 9. Aqui temos 3 sinais de menos, o que nos diz que o valor vai ser negativo, né? Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Multiplicando os números, vamos ter 8 sobre, e em baixo temos o número negativo, 4. Ora, continuando a resolução da equação aqui em cima, vamos ter x igual a menos 3, mais ou menos raiz de, ora 9 menos 8 é 1, raiz de 1, que é o próprio 1, sobre 4. Separando então agora as duas soluções, menos 3 menos 1 sobre menos 4, ou o x igual a menos 3 mais 1 sobre menos 4. Menos 3 menos 1 dará menos 4 sobre menos 4, e a segunda solução será o menos 2 sobre menos 4. Vamos obter o 1 e vamos obter 1 meio. Então o conjunto de solução será 1 meio e o número 1. Estas serão as duas soluções da equação dada.